Bom dia, dia! Tudo bem com você? Descansou? Dormiu bem, né? Nós estamos aqui nessa terça-feira, mais um dia para o nosso Café com Palavra. E olha, antes de você entrar em Canaã, tomar posse da terra prometida, né? O Senhor ordena o quê? Tem os cananeus, né? Tem os heteus, tudo isso tem antes de você tomar posse da terra prometida. Quando você vai entrar na promessa do Senhor, há uma necessidade de exterminar tudo aquilo que pode te corromper. Bom dia, nós estamos aqui com o nosso café. Nós estamos felizes porque o Senhor está conosco. Nós estamos felizes porque o Senhor Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Exércitos, Ele está conosco neste dia e é o mesmo Deus que vai entrar sobre a sua vida, sua casa, sua família, trazer clareza, trazer entendimento. Você só não vai receber se você não estiver disposto a compreender a palavra. Mas se no seu coração houver temor, houver graça de Deus para que você compreenda, o Senhor Jesus vai trazer sobre a sua vida hoje um esclarecimento, né? Nós continuamos aqui falando sobre provisão de Deus, sobre restauração. Nós continuamos nesse tema, nem vou me arriscar a falar que encerra hoje, porque Deus ele tem os caminhos dele trabalhar, muitas vezes nós não conseguimos compreender, mas nós temos certeza, se o Senhor está falando, é porque há uma necessidade que nós venhamos ouvir a voz de Deus, né? Ouvir não é escutar, é você dar ouvido e colocar em prática. Há uma necessidade de praticar a palavra do Senhor, né? A Bíblia diz, não sejas você ouvinte, mas seja o quê? Praticante da palavra do Senhor. Há uma necessidade. Então Deus tem falado conosco, Deus tem trago no nosso coração a palavra revelada para que nós venhamos vencer, para que a nossa vida venha a ter cor, venha a ter ânimo. E Deus ele não vai torcer nada a meu favor nem a seu. O Senhor ele é uma coisa só. A palavra de Deus ela é poder. E é esse poder que nos posiciona, que nos movimenta, que traz a nossa vida segundo a vontade do Senhor. E nós temos certeza de que Deus está trabalhando, Deus está cuidando para trazer dentro da nossa vida aquilo que é necessário dentro do querer do Senhor, né? Às vezes você vai questionar algumas coisas com o Senhor, vai falar, Senhor, mas não está tudo do jeito que eu queria, mas não está mais do jeito que estava. Às vezes você tem questionado algumas coisas com o Senhor, olha de onde Ele tem arrancado os teus pés, olha o que Deus tem feito, olha como Deus tem trabalhado à sua volta, trabalhado ao seu redor, para que você venha viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Há uma necessidade disso, nós precisamos tomar posse daquilo que Deus tem falado. Não adianta lá você ouvir a palavra e ficar lá só, né, dentro do coração, mas será? Deus ele fala, né? A palavra de Deus, amém, irmã Elza? Amém. Sim, amém, vamos orar. A palavra de Deus, ela é sustento, né? Ela é alimento. E você vem na live pela manhã, né? Ainda que você venha ouvir depois ou passar qualquer horário, você está sendo alimentado, porque não tem nada a ver com a minha vida, não tem nada a ver com a sua vida. É a palavra de Deus que nos posiciona. E nós vamos ler a palavra no livro de Gênesis, né? Deus ele ministrou essa palavra no meu coração, continuando um pouco a que nós estávamos falando ontem, né? É uma continuação. Se você parar para observar, você vai ver uma continuação, a extensão daquilo que o Senhor tem falado conosco a respeito de restauração, a respeito de cuidado, a respeito das bênçãos de Deus que Deus quer derramar. Mas o Senhor quer colocar você de uma forma que Ele venha abençoar e você não venha perder e nem se contaminar. Hoje nós vamos falar a parte sobre como Deus, né, Ele quer que você se posicione dentro da bênção. Tô tomando água aqui porque hoje não é café, não. Hoje é água mesmo. Ontem era água. Bom dia, Matheus, tudo bem? Ontem, né, nós estivemos falando sobre isso. A extensão hoje é o quê? Deus, ele faz uma promessa a Abraão. Pai Senhor, Mabel, bom dia. Pai Senhor, as meninas aí que entraram. Irmã Elza, Pai Senhor para você, Jamir, né? Pai Senhor para Dani. A Pai Senhor Jesus. Aqui a palavra vai dizer, ora, disse o Senhor a Abraão, ainda, né? Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Nós já estudamos esse texto aqui, né? E a palavra vai dizer, olha, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí Abraão parte, né? Abraão ele sai. Eu acho que eu deixei fixado aí, ó, os versículos.
E ele sai, ele vai, ele passa e ele vai. Abraão sai, vai para onde o Senhor fala com ele para poder ir. Sai da tua terra, sai da tua parentela. O que eu tenho que fazer com você é diferente. Sai do teu meio aí que você tá, porque onde você está eu não posso cumprir o que eu quero cumprir. O que eu tenho para você em outro lugar. O que eu tenho para você em outra esfera. Vocês estão conseguindo entender? Hoje nós vamos falar e é profundidade. O que eu tenho com você em outra esfera. O que eu tenho com você é a nível diferente. Eles não vão entender o que eu preciso fazer com você. Se você ficar aí nesse meio, onde você vive, onde você tem os costumes, né? Ali havia idolatria, né? O pai dele foi até certo ponto, não chegou onde o Senhor mandou, porque houve luto na família. Abraão, Deus falou, sai. Vai, sai da tua terra. E ele só revela o destino no meio do caminho. Era necessário que fosse tomando ele direcionamentos, posicionamentos, para que ele chegasse onde o Senhor fala com ele. Então, na nossa vida terrena, é desse jeito aqui, não é diferente. Você vai precisar de ser corajoso, você vai precisar de ter ousadia e você vai precisar ficar debaixo da palavra, só debaixo da palavra. Vai ter dias que não tem nada, você vai olhar, não tem nada em volta, mas debaixo da palavra, a bênção de Deus, ela é protegida. Ontem nós falamos o quê? Deus protege a bênção. E se você fica debaixo da palavra, você é guardado, a promessa de Deus, ela é protegida porque o maior interessado é Deus. Então, quando você vê a palavra, nós vamos agora no livro de Deuteronômio, né? E você vai entender, essa promessa havia sido feita há tempo. Ó, em Deuteronômio, capítulo 7, vai dizer assim, admoestações contra a infidelidade. Olha porque o Senhor já tinha feito essa promessa a Abraão e observa o texto para você entender por que Deus vai falar dessa forma aqui. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas, né, a possuir e tiver lançado muitas nações de diante de ti, olha só, admoestações, advertências, isso aqui não pode ser negligenciado. É uma necessidade de obedecer, né? Ele fala, ó, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus e os ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas que tu. Deus estava falando de coisa fácil? Não. Deus estava falando, então se você for, isso aqui já é para mostrar que se você for mole, frouxo, você não recebe nada. Porque para entrar nessa terra, olha o que Deus fez. Eles não iam vencer pelo braço deles, porque era um povo aparentemente mais poderoso que eles. Mas o Senhor fala, olha, quando você estiver, ó, quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra da qual passas a possuir. Quando Deus te fizer entrar na terra a qual passas a possuir e tiver lançado fora todas essas nações, olha bem o que o Senhor fala. Mais numerosas e poderosas que tu, Deus está falando assim, olha, quando eu fizer você entrar na terra e te der vitória sobre todos esses povos, porque não vai ser pelo seu braço, porque eles são mais poderosos que ti, mas eu vou livrar você, aí ele vai continuar falando, olha, gente, que coisa mais linda essa palavra. Meu coração está cheio com essa palavra. E ele fala, ó, e o Senhor teu Deus as tiver dado, ó, diante de ti para as ferir. Deus fala, ele entregar o adversário nas mãos do povo de Deus. Porque Deus ali ia exercer juízo. Esse povo, o Senhor ia exercer juízo através do povo de Deus. Vou entregar nas mãos de vocês para vocês ferir. Aí você vai chegar com a florzinha, né? Lá no campo dos jebuseus, dos ferezeus, do gigante. Aí você chega lá com florzinha. Você chega lá com conversinha mole, para você ver se não era espada e lança que tivesse na frente, se ficar de pé. Porque o Senhor, ele faz a parte dele. A parte dele é adestrar as suas mãos para o combate. Lutar é com você. Adestrar as mãos para o combate é com o Senhor. Vencer, pegar a espada, puxar a espada e ir para a guerra é contigo. Deus te garante vitória, Deus te promete vitória. Mas ele fala o que com Josué? Seja forte e corajoso, medroso não herda nada de Deus. O medroso, aquele que vive se escondendo, correndo de tudo, não recebe nada. Você pode ter muita palavra, falar muito, mas se você não colocar em prática, você não recebe nada, não herda a terra a qual o Senhor já havia prometido. Então Deus fala,
Quando, repetindo, hein? Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir e tiver lançado muitas nações de diante de ti. Nessa hora, olha, quando você tiver feito isso, pelo dedo de quem? De Deus. Pela mão de quem? Do poderoso Deus. E ele fala, né? Todas as nações aqui, ele vai descrevendo, os jebuseus, os ferezeus, né? Os capeteus, as perturbações, tudo que tinha lá, né? E ele fala, ó, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirá. Isso aqui não é um romance, isso aqui é a palavra. Ele vai falar, olha, ele todo, para as ferir, totalmente as destruirá. Não farás com elas aliança e nem terá piedade delas. Bom dia, Rutilé, bom dia, Regiane, bom dia, saudade de você, Regiane. Não terá piedade dela. Deus está falando, eu estou exercendo juízo sobre um povo. Fiz você entrar na terra. Depois que eu estiver introduzido você nessa terra, qual terra? A promessa. Nessa terra, qual terra? A paz. Nessa terra, qual terra? Que a sua casa tem sossego, descanso nos braços do Senhor. Lembra tu de não ter piedade do adversário, a qual eu estou colocando diante de ti para que você venha o ferir. Não era o homem que estava ferindo os jebuseus, os ferezeus, os heteus, era Deus, exercendo juízo sobre esse povo para entregar uma terra prometida na mão do povo de Deus. E havia necessidade de ser no mínimo corajoso. O medroso não herda nada, o medroso não toma posse de Canaã, medroso não entra em promessa, medroso não entra porque ele se compromete. Ele vai se comprometer se ele vai desagradar ou não. Não terás o que? Piedade. Isso aqui eu não estou inventando nem pregando heresia. Isso aqui é a Bíblia. Isso é a palavra. E a palavra de Deus, mas no Novo Testamento Deus não fere? Vai lá. Aqueles que venderam o terreno, para você ver se não fere, caíram diante de Pedro. O Espírito Santo de Deus próprio matou por causa de mentira, por causa de dinheiro. Dentro dos pés de Pedro ali, acabou de morrer, um chegou o outro, combinado para mentir, no Novo Testamento. E aí a gente fica, não, mas Deus é bonzinho. Deus é amor, paz, benevolência, tudo que é de bom. Mas Deus quando fala, basta, eu estou fechando este ciclo, está durando demais, está pervertendo, está prevaricando, está abusando da minha graça, eu falo, basta. E ele fala e ele faz, porque ele é Deus. Ananias e Safira, né? E a palavra de Deus, ela vai dizer, olha, me lembra o nome aí, que eu perdi o nome deles, mas tem na palavra, esses dias mesmo eu estava falando aqui. E a palavra de Deus vai dizer, olha, para as ferir totalmente, as destruirás, não farás com ela aliança e nem terás piedade delas. Sabe o que significa isso? Quando chega para entrar na terra prometida, a gigante, àqueles, aos ferezeus, aos cananeus, ou você senta para fazer aliança, ou você se posiciona e pega a espada para destruir. Ou você faz aliança com o adversário, sentando, ele manda súbia. O Senhor está lembrando o povo. Lembra que não é vocês que vão entrar pelo braço de vocês. Lembra que há um povo corajoso, mais forte que vocês. Lembra que o meu braço os fez entrar nessa terra. Lembra que eu introduzi vocês nessa terra. Não façais aliança com o povo. Sébia, de maneira estranha, que se comporta de maneira estranha, não façais aliança. Você vai chegar com florzinha, decomanácia, ele manto, ibanás, manto, para aquele que está tentando matar você, contra ti, contra o teu Deus, porque entrar contra ti é algo, mas falar contra o teu Deus é diferente. Pois como assim quando fala contra Deus? Você está debaixo da promessa, você está caminhando debaixo da palavra, você está seguindo uma direção a qual o Senhor te ordenou. Tudo que vem contra isso se levanta contra o Senhor, não é contra ti. Leva isso a sério, para de fazer aliança, para de varrer a casa do perturbador, para de alimentar gigante para te atacar depois. Muito gigante que tem se levantado, você tem sentado feito aliança, tem comido com ele. Você tem que saber a diferença do que é povo de Deus, do que é gigante, do que é cananeu, do que é teu. O povo que não é de Deus, ele é característico
Bíblia. E se não for o braço de Deus, o povo de Deus seria exterminado, porque a palavra de Deus diz, que esse povo era mais poderoso que eles. Deus está te dando instruções de como você se comportar quando você pisar dentro da bênção. Deus está preparando a igreja de Deus para tomar posse de coisas grandes, mas como você vai se comportar dentro dessa bênção, isso vai dizer se você estava realmente servindo ao Senhor ou não. Ah, não vou falar porque vai contrariar. Ah, não vou falar porque vai ficar chateado. Você não é digno de carregar o nome de Jesus. Rose, por que você fala desse jeito? Porque não tem outra alternativa. É dois caminhos, ou é céu ou é inferno. Não tem como amar dois deuses, você vai amar um e vai aborrecer o outro. Não tem como. Deus vai permitir você fazer um caminho. Vai ter um dia que Deus vai falar, agora há uma necessidade de posicionamento. Até aqui você escondeu a sua opinião para não ser atacado. Mas agora eu quero que você coloque nas minhas mãos e saiba que ainda que seja tu atacado, o meu braço e a minha mão te livrará. Não faça aliança com Jebuseu, não faça aliança com Cananeu, não faça aliança com os heteus. Entra, toma posse da terra a qual o Senhor preparou, mas não faça aliança com quem é contra a vontade do Senhor. A palavra de Deus te respalda para isso. O Senhor te respalda para isso. Como, Rose? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Havia uma palavra sobre Abrão. Ainda não era Abraão quando ele sai, era Abrão. Mas havia fé e coragem. Havia nele fé. Porque Deus viu alguma coisa dentro do coração desse homem. E ele vai, a palavra de Deus, ela vai dizer, gente, olha, isso é muito forte, isso é muito forte. Deus está falando comigo, você não tem noção. Você não tem noção. Os direcionamentos que o Senhor está me dando, ela vai seguir. E o Senhor já me faz identificar e fala que é isso aqui, ó. Se você tiver medo de tirar pessoas da sua mesa, você não é digno do sofrimento de Jesus. É só isso aí, tá tudo bem. Se você não puder contrariar alguém, você não tem como falar, toma a tua cruz e siga-me. Você não tem como pegar a tua cruz e ir, sabe por quê? Você tá mais preocupado com as pessoas do que aquilo que o Senhor tá fazendo e que Ele já fez por você. O único fiel é Deus. Não é filho, não é marido, não é ninguém, é Deus, o único fiel, que nunca vai te abandonar. E a palavra de Deus, ela vai seguir dizendo, ó, não farás com elas aliança e nem terás piedade delas. Deus já sabia o que viria se ele sentasse para fazer aliança com eles. O que esse povo enfrentaria depois. E a palavra de Deus vai dizer, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não mistura o sangue. Decanta, semana séria, não mistura o sangue. Sangue representa a vida. Não mistura o sangue. Não deixa os filhos se casarem. Não mistura. Porque depois lá na frente você vai chorar. E aí foi Deus que falou, não foi o homem que falou, foi Deus, olha. Nem os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos e nem tomarás suas filhas para teus filhos. Corta tudo. Corta os laços. Não te aproxima. Deus está colocando aqui um limite, ó. Pois elas fariam desviar os teus filhos, meu Deus, de mim, para que servissem a outros deuses. Qual deuses? O dinheiro. Qual deuses? O engano. Qual Deus? A pessoa cria um engano para si própria e ele vai vivendo. E se você parar 5 minutos, você sai duvidando das promessas de Deus. Você já viu que é tão negativo que se você for conversar com ela, até as coisas que Deus prometeu, você estava recebendo, você para de receber? Por causa do coração. É Eteu, é Ferezeu, é Jebuseu. Ah, mas isso acontece ainda? Acontece ainda? Olha em volta, olha a sua volta. Você para 5 minutos para conversar, você sai perdendo toda a sua bênção, porque você começa a duvidar das promessas de Deus sobre a sua vida. E Deus fala, não faça aliança com Cananeu. Depois se entrar na terra, não faça aliança, corta na tora, corta tudo, acaba aí embaixo, pega tudo, arranca, tora tudo lá embaixo, igual a árvore, corta na tora, igual a árvore, vai, arranca tudo. E a palavra de Deus vai dizer, olha, gente, isso aqui é forte demais, pois elas fariam desviar os teus filhos de mim para que servissem a outros deuses e a ira do Senhor se acenderia contra vós depressa e vos destruiria. Você consegue suportar a ira de Deus? Não. Então não faça aliança com Cananeu.
quando Deus fizer entrar na terra, entende? Deus vai colocar o adversário nas suas mãos para exercer juízo. O que está acontecendo, Deus? Eu estou exercendo juízo, eu entreguei na sua mão. É o tempo de exercer juízo, é Deus que está fazendo. Não é o seu sentimento, não é você que vai contra. Simplesmente a sua obediência te leva ao Senhor. E ela te leva ao Senhor e isso irrita os cananeus. Isso irrita esse povo, porque eles não estão preparados para essa conversa. Eles não estão preparados para essa conversa. Cananeu não está preparado para a obediência. Cananeu não está preparado para sair da sua terra, da sua parentela, soltar tudo. Cananeu não está preparado. Jebuseu não está preparado para renúncia. Jebuseu não está preparado para abandono de orgulho. E Camanassub, aí Deus sabe disso. Tanto é que fala, sai fora, não faz aliança. Aí você vai lá, dá comidinha para ele, fortalece ele para te atacar depois. Ah, você é muito radical. Eu não sou radical. Radical é a Bíblia, que aqui diz que só tem 2 caminhos. Eu não sou radical. Eu não sou. Eu vejo alguém indo, eu falo, então tu vá. Que eu não vou, não. Porque custa caro. A salvação custa caro. É preço de sangue. E você não pode negligenciar isso. Senão você não é digno de andar e falar o nome de Jesus. A gente já não poderia falar. E ele te chama de filho. Ele te chama de testemunha dele. Agora é a hora de honrar aquilo que você fala. Nossa, Deus está falando comigo. O Senhor já vai, né, ministrando meu coração aqui e dando direcionamento. E a palavra de Deus, ela vai dizer, olha, porém assim lhes fareis, derribareis, aí Deus dá a direção. Ó. Olha o que vocês vão fazer. Ó. Derribarei os seus altares. Qual os altares? O altar deles lá era o quê? Né? Qual que são os ídolos? Qual que é o altar? Né? Vamos trazer para o mundo de hoje. O dinheiro, a arrogância, a prepotência, a ganância. Derruba lá os seus altares. Vai lá, tô te dando autoridade. Vai lá derrubar. Né? Derrubem os altares e os ídolos do chão. É desse jeito, sentiu aí? É desse jeito. O Senhor está entregando hoje na tua mão a autoridade para derrubar os altares dos cananeus. Entrando lá, a terra era deles? Não, a terra é sua, sob juramento, sob promessa. E o simples fato de você estar tomando posse da sua terra, os altares dos cananeus, dos ferezeus, dos jebuseus começam a ruir. Quando você está entrando na bênção, na promessa, aqui Deus fez Abraão há tempos, o povo estava chegando lá. Quando você está entrando na promessa, os altares dos cananeus começam a se desfazer. Os altares do dinheiro, da arrogância, da idolatria, da prepotência, deuses escondidos dentro do coração, porque tudo que eu tenho dentro do meu coração, que eu dou mais valor àquilo, é um Deus, é um ídolo, eu estou servindo aquilo, que seja dinheiro, que seja fama, que seja qualquer coisa. Andará sébia. Quando você entra e toma posse e você não faz aliança, o Senhor te dá autoridade para desfazer esses altares. E eles caem todos. Eles caem todos. O que acaba com a sua vida é você ser medroso. Se você for medroso, o adversário vai prevalecer. Agora, se você for aquilo que Deus fala, Deus vai lá e fala o quê? Com Josué. Josué, Moisés já morreu, filho, é você. Então, somente seja tu forte, corajoso, faz esse povo herdar a terra. No meio daquele povo estava a família. A sua família está dependendo da sua decisão que você toma hoje. Dentro da terra a qual o Senhor já te colocou. A sua família depende disso. Você vai fazer aliança com cananeu, com jebuseu, ferezeu, os capeteu lá. Vai sofrer a sua casa. Vai sofrer a sua família. Ah, mas porque eu não sei dizer não? Eu estive conversando com alguém que falou assim, ontem, Rosa, eu não sei falar não. Eu falei, não é que você não sabe falar não. É que você não decidiu. Chega alguém para tentar bater na face do seu filho para você ver se você não sabe falar não. Rapidinho você fala não. Eu não agrado todo mundo, que eu prego muito menos. Eu tenho consciência disso e eu até prefiro que seja assim. Eu não agrado mesmo. Rosa, é a sua opinião que não agrada? Não, é o meu modo de viver. Eu escolhi viver desse jeito porque eu acredito na restauração genuína de quando o Senhor me livrou das garras de onde vocês sabem que eu já testemunhei. Quase que eu passo dessa para pior, porque eu estava tentando contra a minha própria vida, não foi uma vez só. Por causa de rejeição, depressão, todo tipo de coisa. Deus me arrancou da lama. Deus me arrancou da morte, das garras da morte. Então o louvor que fala, das garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade
realidade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo, eu voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca e hoje eu sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Conhece esse, né, irmã Rosane? Antigo. E aí Deus vai lá, liberta. Aí me tira de lá da sepultura. Aí eu vou olhar e falar, ah, não, Senhor. Tadinho. Se tá contra o Senhor, não é coitadinho. Tá fazendo em sã consciência. Se tá contra o Senhor, os meus joelhos vão pro chão. Eu vou descer na oração. Aquilo que se levanta contra Deus não é de Deus. Não adianta você batalhar com aquilo que o próprio Deus já falou que não quer. É que ele manto. É tu maior que o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça, levando a sede do juízo. Você quer fazer o papel do Espírito Santo? Deus está falando, não vai. E você quer fazer o papel do Espírito Santo de convencer? Se esse povo entra lá e começa a acariciar aqueles a quem Deus falou, estou colocando nas vossas mãos para exercer juízo. Eles eram devorados à espada. Não esqueçam de Saul, a qual Deus fala, entra naquela terra, extermina tudo. E ele mantém o rei vivo, mantém as criações e diz que era para sacrificar. E Deus fala, eu não te pedi sacrifício, não te pedi para tomar decisões, demanda sébia. Eu te pedi para obedecer aquilo que eu te ordenei. Aí você mantém, decanta súbria, manda sébia, aliança com o adversário. Ah, não, eu só vou ali ajudar um pouquinho. Deus está falando, você está fazendo aliança. Ah, é só um café, você está fazendo aliança. Eu levo muito a sério esse negócio de mesa. Mesa não é qualquer um. Riminia sóbria. Vem, decanta arabácia. Se levantando contra o meu Deus, eu vou estender a toalha, eu vou colocar a mesa. Aramanda súbria. Elemandácia, qual o Deus que você tem servido? Qual o seu Deus? Porque se é o Deus, o Senhor dos exércitos, é Ele que vai à tua frente garantindo vitória dentro da terra prometida. E o Senhor prossegue dizendo na palavra, contra vós acenderia o que? A minha ira e vos destruiria. Quando você treme diante dos cananeus, fica batendo as perninhas e vai fazer aliança com ele, a ira de Deus se acende contra você e contra a sua casa. Você tá falando isso no geral? Não, eu tô falando contra você, porque eu não sou besta querer fazer isso de novo, não. Eu já fiz e já deu muito errado na minha vida. Deus tava falando, tira! E eu tô lá, mantendo. E dá errado, tá? E muito errado, muito errado. Eu prego aqui com conhecimento de causa, porque foi a área que eu sofri, a área que eu sangrei, que eu quase morri. E eu ficava mantendo, mas eu sou serva de Deus, não pode fazer isso. Eu lia tudo, menos a outra parte da palavra, a qual o Senhor sempre falava comigo. E eu não queria colocar por obra. Que manhã, Senhor. Louvado seja Deus, meu irmão. E a palavra de Deus vai dizer, olha, gente, eu tô maravilhado, o Senhor tá me direcionando. Hoje você tá à toa, né? Fui dormir muito tarde, mas é poder de Deus. Purinha essa palavra aqui. Não tem como pregar essa palavra e não sentir. Não tem como você ouvir e não sentir. E a palavra vai dizer, olha, assim lhes fareis, derribareis os altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos, queimareis as suas imagens de escultura. Eles não querem, tô te entregando na sua mão, tô te dando autoridade. Como? Tomando posse da sua terra. O simples fato de você viver feliz já desmonta. Por quê? Porque ninguém está preparado para essa conversa, quem não tem no Senhor. Eu estou falando daqueles que entram contra Deus. O povo que havia contra o Senhor. Eram ídolos, todo tipo de ídolos. Quando eles entram na terra e faz do jeito que Deus está mandando, você não precisa pôr espada na garganta de ninguém, basta obedecer. Você quer ser um revolucionário hoje? Obedeça a palavra. Quero fazer coisas grandes hoje? Obedeça a palavra, isso aí já é o suficiente. E a palavra de Deus vai dizer, olha, porque tu és povo santo ao Senhor.
não se mistura o imundo no limpo. Vocês são o quê? Povo santo ao Senhor. Meu Deus. Teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu próprio povo de todos os povos que há sobre a terra. Você é único, você é escolhido, você é consagrado ao teu Pai. Não te ponhas por igual a cananeu, ferezeu, jebuseu, capeteu, sai fora. Não te ponhas por igual. Pois essas palavras são verdadeiras, boca do Senhor falou. Louvado seja Deus por isso, minha irmã. Se você está sentindo dessa forma, glória a Deus por isso. Porque eu desci no pó e falei, Jesus, não deixa nada meu, nada nesse café. Nada, nada, nem opinião minha, nada. Tanto é que eu estou aprendendo aqui com vocês. Nada. Ai, parece, nossa, a Rose é dura. Não, não sou dura, não. É porque não tem outro jeito de viver. É esse aqui, ó. Não existe. Ah, mas é porque você é dependente emocional. Ah, mas se eu falar, vai se sentir do jeito que quiser. Se Deus falou para fazer, é só fazer. Ah, mas vai entristecer. Mas vai entristecer. Mas chega com florzinha lá. É a mesma coisa, né? De que o policial entrar em certos lugares levando balinha. Você vai levar chumbo na asa. E depois não disse que não avisei. E a palavra de Deus fala, não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo. Pois eres menor de todos os povos. Vocês eram pequenos, vocês não eram grandes. Eu escolhi vocês na pequenez para que o meu braço fizesse forte e todos vissem o meu poder. Deus falando com esse povo. Vocês são um povo pequeno, mas eu escolhi vocês. Agora se comporta. Não senta para poder fazer aliança com quem eu não estou mandando. E aqui ele diz, ó. Mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa, vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, misericórdia, ó, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança, a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumpre os seus mandamentos. Ó, olha a promessa. Eles vão saber que Ele é o teu Deus, Ele é o teu Pai, aquele que te ama, que redime, que levanta, que prospera, que restaura. Ah, Deus gosta de se exibir, Ele faz para que o nome dEle seja glorificado. É para se mostrar mesmo, porque é só Ele que pode. É só Ele que é. É só Ele. Ser, né? Você está. Ah, eu tenho a profissão, eu sou advogado. Você não é advogado, você está advogando. O Senhor fala assim, acabou. Entendeu? Ah, eu não sou, eu estou. O único que é Deus. Ah, eu sou isso, não é nada. O único que é Deus. Né? É o único que é. E a palavra de Deus diz, olha, e dá o pago diretamente aos que os odeiam. Juízo de Deus. Fazendo-os perecer. Não será demorado para com que o odeia. Prontamente lhe retribuirá. É Deus que tratando com ele, ó. Guarda, pois, os teus mandamentos, os teus estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Aleluia! Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí, igreja? Posso ouvir um amém, igreja? Depois dessa palavra? Aí agora que a gente fala assim, amém por esta palavra, né? Fogo e glória, só fogo e glória hoje. Não faz aliança com ferezeu, com jebuseu, com cananeu. Ah, mas é só um cafezinho, vai! É só não, é só hoje. Vai lá. O Senhor está falando, eu estou exercendo juízo e você está querendo levantar a bandeira branca? Estou eu exercendo juízo, entregando na sua mão. Você quer levantar a bandeira branca? Ser forte e corajoso. Não senta na mesa de ferezeu, cananeu. Não, essa mesa você não participa. Você participa da mesa das bodas do Cordeiro, é a qual te aguarda, a noiva adornada, preparada, lavada e remida no sangue de Jesus. Rose, o que é entrar em Canaã? Além da Canaã celestial, entrar em Canaã é entrar na promessa, é entrar debaixo da promessa. Eu tenho vivido coisas extraordinárias com o Senhor, mas para viver as coisas que eu tenho vivido, teve dia de Deus falar assim, vai, e eu falo, Jesus, isso vai levantar tudo contra mim. Deus falava, vai sim, claro que vai. Mas eu sou contigo. Preparação, glória a Deus por essa palavra, poderosa direcionamento nossa vida, louvado seja Deus. Receba essa palavra no seu coração como que Deus está falando assim, olha filho, gente, observa, são mais de 2 semanas Deus falando sobre bênção, provisão, sobre entregar vitória, tempo novo. Agora o que Deus está falando? Eu vou te ensinar a se comportar
direitinho quando você estiver dentro daquele lugar. Eu estou ensinando você para você entrar e não perder. Porque o povo nós sabemos que se corrompeu. A história não precisa se repetir. Se corrompeu, se misturou, virou um troço terrível. E foi cativeiro, muito cativeiro, por causa da desobediência. E aí se misturou, vocês conhecem a palavra? Misturou, ficou miscigenado, misturou os povos. Aí começaram a idolatrar igual os outros. Por quê? Só porque não teve coragem de fazer o quê? Falar um não. É um não. Falar assim, olha aqui, eu não vou sentar nessa mesa. Deus está exercendo juízo contra ti. E eu vou servir o meu Deus e ele vai me, o quê? Respaldar. Aleluia. Vamos orar. 7h46, já falamos 1 quilo aqui. Vamos orar, vamos engrandecer o nome do Senhor. Porque essa palavra, o Senhor, ele trouxe vigor no meu coração através dessa palavra. É tão gostoso quando você entende que o caminho que você está trilhando, verdadeiramente, Deus está ali. Às vezes não tem ninguém aprovando, não. Às vezes você está sendo frito. Às vezes ele está sendo de todo tipo espremido. Aí eu olho e falo, Jesus, o Senhor está aprovando? Ele fala, eu estou na sua frente. Então bora. Não tem. Se Deus é contigo, o que te falta? Amém? Vamos orar, né? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos diante do Senhor. Pode mandar mais 1 quilo, ele é demais. Nós colocamos diante do Senhor, ó Deus, a minha família, os meus filhos, a vida do meu marido, Pai, a minha vida. Deus, levanta a guarda, Senhor, de patente alta sobre a minha vida, sobre a minha casa. Não me deixa corromper o coração a ponto, Senhor, de tremer e ficar com medo de fazer o que o Senhor está falando. Não me deixe olhar, Senhor, para a circunstância e querer agradar mais o homem do que o Senhor. Pai, não me deixe fazer isso. E eu só vou conseguir vencer se for pelas tuas forças. Pai, nos faz ser verdadeiros. Tira a hipocrisia do nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a falar aqui da tua palavra sem nada na frente. Só o teu evangelho. Papai, faz com o café o que o Senhor quiser. Se for uma pessoa, uma visualização, sou uma pessoa, eu sei que o Senhor está cuidando daquela pessoa. Se for 5 minutos que ela passar, 2 segundos na live, cuida, abençoa, prospera. Papai, sopra o café onde o Senhor quiser. Se o Senhor quiser manter no bairro, na cidade, onde o Senhor quiser levar, está tudo nas tuas mãos. Porque a tua palavra diz, Jesus, que não tem importância nem aquele que planta, nem aquele que rega, mas é só o meu Senhor que dá o crescimento. É só tu, Jesus, que é precioso. É só tu, Jesus, que é, papai, o merecedor, Senhor, Pai, das minhas lágrimas e do meu choro. É só tu, Jesus, que é merecedor, Senhor. Não me deixa fazer o café por obrigação. Chegar aqui e fazer porque eu preciso fazer, porque o Senhor ordenou. E sem estar no meu coração. Não me deixa achar que está atrapalhando. Não deixa subir no meu coração impedimento contra a tua obra. Jesus, eu preciso, Pai, que o Senhor alcance, Senhor, esse que o Senhor está dizendo. Chegou um tempo novo e o Senhor está segurando nos braços, o Senhor está segurando no colo. Para que essa pessoa acredite que o Senhor vai fazer, que o Senhor vai honrar, que o Senhor vai quebrar as algemas, que Deus, Pai, vai cuidar, Senhor, do emocional de toda a casa. E ela não será abalada. Ela não vai ser abalada. Cuida, Senhor, das famílias. Cuida do teu povo, a qual o Senhor está aqui e vai passar daqui a pouco. Não nos deixe esquecer que o Senhor, Deus, nos quer por único. O Senhor, diz a tua palavra, tem ciúme de nós. E muitas vezes nós nos misturamos o nosso sangue, que é a nossa vida, com os inimigos do Senhor, pensando que somos bonzinhos e nós não somos, querendo fazer o papel do Espírito Santo, de convencer aquele que o Senhor já disse que não quer. Cuida do nosso coração, cuida da nossa mente. Deus, que nesta manhã se levante o Senhor no meio de famílias que estão desestruturadas. O diabo disse que ia destruir esse casamento e o Senhor disse, eu vou transformar.
vou trazer restauração, vou trazer mudança, porque é uma coluna de oração. Toca em caroços, toca em tecidos, toca em câncer, Pai. Faz esse câncer retroceder, Senhor. Faz esse câncer sumir, Jesus. Faz esse câncer desaparecer dos exames. Faz, Senhor, Pai, porque se o Senhor ordenar, nada há que fica de pé. Todo o mal cai, os altares mentirosos caem, as algemas partem. Faz, Senhor, a esclerose múltipla cair por terra. Faz, Senhor, no nome de Jesus, as doenças, as enfermidades ter que voltar por causa do teu nome, da tua palavra. Se entrou alguém doente na live hoje, segundo a tua vontade, eu profetizo cura no nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Meu Deus. Jesus, que palavra. O Senhor faz, né, do jeito dele. A glória dele, a honra é dele, o nome é dele. Gente, hoje tem café. Café já teve aqui, né? Hoje tem tarde de oração. Às 16 horas nós estaremos ali, né? Mabel também está aí na live. A gente vai estar lá em clamor, né? Levantando clamor com você. Orando com você. Ah, você vai orar por mim? Não, eu vou orar com você. Você tem que ser o maior interessado. Você que puxa o carro aí. Você que vai à frente, daquilo que você quer, eu vou orar com você. Você precisa se mover, você precisa se movimentar. Parar de deixar o diabo colocar amarra nos seus pés, você vai ficar parado e não se mover. Ah, você está falando por causa de ir na tarde de oração? Não, eu estou falando em direção àquilo que Deus te prometeu. Não somente a tarde de oração. Deus quer fazer, mas você fica assim, será? Será é dúvida. Deus não trabalha com dúvida, Deus trabalha com certeza. Se mexe, se move. Toma uma atitude, faz algo que Deus está mandando. E Deus ele vai te abençoar. Ah, Deus vai fazer. Vai, quando você fizer a sua parte. Aí você às vezes está lutando, querendo uma coisa, Deus não vai te dar, porque ele já te disse que quer te dar outra. Às vezes você está querendo algo, Deus está falando, você vai ter vitória dentro do que eu te falei. Se você tiver um tempo, mas eu não tenho tempo. Aí que você tem que ir mesmo. Sabe por quê? Porque se você tiver tempo, você vai dar para Deus o que sobra. Né? Se você não tiver, ele vai receber. Ele vai falar, não, realmente ele não podia. É a oferta da viúva pobre, que dá aquilo que era a única coisa que ela tinha. Às vezes a única coisa que você vai ter para ofertar a Deus hoje é o tempo. E às vezes um tempo que você não tem. Às vezes uma hora que você não pode sair. Vai. Porque Deus vai te abençoar. Amém? Louvado seja Deus, ó. Deus abençoe vocês. Louvado seja Deus pela sua vida, que veio, que ficou, que permaneceu, né? Que tem compartilhado, né? Tem repostado lá. Nossa, louvado seja Deus pela sua vida. Nós estamos aqui pregando a palavra de Deus. Até quando? Até o Senhor falar assim, continua, né? De quem falar, para, estou fechando a porta, deu tempo. A gente para e vamos fazer aquilo que Ele mandar. Nós estamos aqui enquanto o Senhor permitir. Se Ele falar comigo, de hoje para amanhã, olha, não tem café mais. E eu vou acatar e falar, louvado seja o Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Tarde de oração, não perca, né? Vai lá dar uns glória com a gente lá. Vamos levantar um clamor. Vamos louvar, vai com o coração cheio, né? Quem tiver a irmã aí, ó, que louva, vai lá louvar com a gente, né? Vai lá ser abençoado, vai lá entregar ao Senhor aquilo que lhe é devido. Amém? Deus abençoe você até amanhã, 7 da manhã, nós estamos aqui em live, falando aquilo que o Senhor Deus trouxer no dia, no nome de Jesus. Fica em nome de Jesus com esse café com palavra, amém? Fica com Cristo. Eu recebo, Tati, em nome de Jesus.